Olá, eu sou Rafael Rodrigues e no estudo do Vem Segue-me dessa semana vamos aprender a evitar o ciclo do orgulho e buscar o processo de santificação. Esta semana, dos dias 17 a 23 de agosto, temos como designação Elamã, capítulos 1 a 6, e o tema é A Rocha de Nosso Redentor. Um dos temas mais recorrentes dentro do livro de Mórmon como um todo é o ciclo do orgulho. Este ciclo indica que as pessoas e os povos do livro de Mórmon, em algum momento, estavam vivendo em retidão e com isso o Senhor as fazia prosperar. Ou seja, elas conseguiam as coisas que precisavam para sobreviver e também tinham a possibilidade de ajudar o próximo. Porém, frequentemente, elas se enchiam de orgulho e com isso colocavam mais valor nas coisas físicas, nas riquezas, né? no ouro, nas boas roupas, e com isso passavam a humilhar os mais pobres, enfim, cometendo iniquidades, cometendo pecados. Depois dessa situação de orgulho e de iniquidades, o Senhor retirava as bênçãos daquelas pessoas, ou seja, retirava a sua proteção, retirava a sua orientação por meio do Espírito, porque o Espírito não pode habitar em templos impuros. Então, consequentemente, aquelas pessoas passavam por períodos de destruição, de perseguição, de iniquidade e sofrimento. Este sofrimento fazia com que elas se humilhassem e se arrependessem de seus erros, fazendo-as novamente se tornarem um povo mais reto, e com isso prosperavam e assim voltavam a repetir esse ciclo como está indicado nessa ilustração. Uma pergunta que devemos nos fazer é: eu me posiciono onde dentro desse ciclo do orgulho? Será que estou passando por sofrimento e aflições? E se estou passando por sofrimento e dificuldades, este momento não significa que eu devo me arrepender mais? Que eu devo me humilhar mais? Não seria o Senhor me indicando que preciso refazer alguma situação em minha vida? Bom, se estou num período de humildade, de arrependimento, então posso ter certeza de que se continuar assim, o Senhor vai me fazer prosperar. E aí, não seria o ideal, ao invés de passar por um ciclo de orgulho, como o da ilustração, viver um ciclo de humildade e retidão, como este, onde cada vez mais que o Senhor nos fizer prosperar, isso nos tornar mais e mais humildes e buscar mais o arrependimento, para então estar sempre retos e dignos das bênçãos do Senhor? Bom, é importante que possamos sempre refletir sobre as nossas atitudes, porque as situações dentro do ciclo trazem consequências. Vamos ler na designação de Elamã, capítulo 4, versículo 11, uma dessas consequências que é de quando o povo se tornou orgulhoso, né? Começou a humilhar o próximo. Então começaram a haver guerras, começaram a haver batalhas e muitas mortes entre eles. E aqui diz o seguinte: ora, essa grande perda dos nefitas e a terrível carnificina havida entre eles não teria acontecido se não fosse pelas iniquidades e abominações existentes em seu meio. Sim, mesmo entre os que professavam pertencer à Igreja de Deus. Então, aquelas pessoas que se diziam da igreja estavam dentro desse orgulho, né? Desse comportamento errado, de iniquidades, de pecados. E por isso, a proteção do Senhor foi retirada. E assim vieram as mortes e vieram as tragédias entre eles. Bem, o contrário também acontece. Aquele povo que era mais humilhado, aquele povo que era mais destratado por causa da sua pobreza, da sua falta de posição social, como acontecia com os mais ricos, eles passavam pelas consequências de serem mais humildes e de viverem um tempo de arrependimento. Em Elamã 3,35 vemos sobre este povo: não obstante, jejuavam e oravam frequentemente e tornavam-se cada vez mais fortes em sua humildade e cada vez mais firmes na fé em Cristo, enchendo a alma de alegria e consolo, sim, purificando e santificando o coração. Santificação essa resultante da entrega de seu coração a Deus. Então eles estavam fazendo o quê? Entregando o coração a Deus. E não há decisão melhor em nossa vida do que deixar nas mãos do Senhor as coisas
e ter todas as atitudes que justifiquem isso, né? De podermos arrepender-nos constantemente, reconhecendo a nossa inferioridade perante o poder de Deus, desejando fazer todas as coisas para a honra e glória dele, e assim vivemos de maneira humilde, para que ele possa nos preparar o coração e nos mostrar um processo de santificação alcançável. Então a santificação, como diz no Guia de Estudo das Escrituras, é um processo para que a pessoa fique livre do pecado e se torne pura, limpa e santa por meio da expiação de Jesus Cristo. Então, se dermos lugar em nossa vida para que a expiação possa ter uma aplicação prática, para que ela tenha certamente uma justificativa, de modo que o que Jesus Cristo fez e sofreu por nós não tenha sido em vão, o processo de santificação vai se tornando cada vez mais claro. Mas, como diz um processo, leva tempo, né? E eu acho interessante que o manual nos diz para termos paciência conosco mesmo. Por quê? Ele diz o seguinte: um alicerce de fé é edificado por partes. Se você acha que algumas doutrinas são difíceis de entender agora, seja paciente. Confie que receberá entendimento à medida que edifica sua fundação em Jesus Cristo, exercendo fé e estudando diligentemente. Então, dentro desse processo de santificação, precisamos ter paciência. Precisamos saber que edificar-nos sobre um alicerce seguro, como vamos ver em Elamã, capítulo 5, versículo 12, é algo que leva toda uma vida. E nós não podemos achar que se não aconteceu, não pode acontecer ainda. É preciso continuar perseverando, porque as artimanhas do inimigo, elas estão sempre nos rondando. E é assim que nós nos preparamos. Então, os conselhos de Elamã a seus filhos Nef e Leí são para que possam estar firmes. E agora, meus filhos, lembrai-vos de que é sobre a rocha de nosso Redentor, que é Cristo, o Filho de Deus, que deveis construir os vossos alicerces, para que quando o diabo lançar a fúria de seus ventos, sim, seus dardos no torvelinho, sim, quando todo o seu granizo e violenta tempestade vos açoitarem, isso não tenha poder para vos arrastar ao abismo da miséria e angústia sem fim, por causa da rocha sobre a qual estáis edificados, que é um alicerce seguro. E se os homens edificarem sobre esse alicerce, não cairão. Então, a certeza, a segurança, né, o conforto que nos dá saber que estamos edificados sobre a rocha de Cristo é fundamental, especialmente nesses momentos de dificuldade. Todos que estão passando por aflição devido à pandemia, devido à falta de alguma coisa que antes tinham e agora estão privados, precisam se basear na rocha que é Cristo, sabendo que ali é um alicerce seguro, que se o Senhor ainda permite, né, que a gente passe pelas aflições e dificuldades, é para testar a nossa firmeza neste Evangelho, é para que a gente possa provar que ao vir algo mais forte, mais perigoso, mais desafiador, nós vamos conseguir nos manter firmes. Então, que essa seja a nossa vontade, aprendendo através da experiência dos nefitas, dos lamanitas, como evitar o ciclo do orgulho, como buscar o processo de santificação e como se manter fiel aplicando as coisas em nossa vida diária. Em nome de Jesus Cristo, amém.